E aí, meus torcedores do Bayern de Munique e fãs de futebol, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje um vídeo muito especial, porque vai ser meu primeiro pós-jogo do Bayern de Munique. Eu quero fazer muitos outros, e eu já queria fazer isso faz muito tempo, e hoje vai ser o primeiro. E hoje vamos falar, obviamente, como está na thumbnail, do 4-2 do Bayern de Munique para cima do Flamengo. E agora o Bayern de Munique avança para as quartas de finais da Copa do Mundo de Clubes e vai enfrentar o PSG. Vamos falar como foi essa partida e o que a gente tem que tirar dessa partida para o Bayern de Munique. Quais são os principais pontos dessa partida e o que a gente não pode esquecer, tanto do dentro como do fora de campo. Eu acho que essa análise vai estar bem importante, até mais do que a análise do jogo, que eu já vou fazer. Tem muitas coisas importantes. Então vamos começar. Que hoje o Bayern venceu de 4-2, né? O começo do jogo, o Bayern estava sufocando muito o Flamengo. O Bayern já chegou pressionando, conseguiu vários escanteios, e um desses conseguiu, no cruzamento do Kimmich, o Pulgar fez gol contra, 1-0, muito rápido. E um pouco depois, acho que foi 9, 10 minutos por aí, uma roubada de bola no meio de campo. O Kane acertou um chutaço de fora da área, que desviou no zagueiro. Foi tipo, a gente perfeito de canhota. O Kane, às vezes eu acho que ele ambidesce, chuta muito bem com as duas pernas. E fez 2-0 muito rápido. Depois disso, o Bayern continuou bem ali, mas o Bayern foi abaixando o ritmo, começou a jogar um ritmo meio morno, e foi deixando o Flamengo ganhar ritmo. O Flamengo gostar do jogo. E isso foi um grande erro do Bayern. O Flamengo foi começando a gostar do jogo, um pouco antes da pausa ali, já estava começando a querer levar perigo. Teve uma grande chance. Uma das principais coisas que o Flamengo fez foi, principalmente no começo do jogo, foi espetar o Wesley, às vezes na hora do ataque, quase como um ponta ali, e jogar a bola nas costas do Stanisic em uma dessas bolas, dessas jogadas. Quase saiu o gol do Flamengo, uma defesaça do Neuer. Mas o Flamengo está começando a gostar da partida. E nesse cenário, daí teve a pausa para beber água, né, que tá muito calor nos Estados Unidos. O fator claramente influencia. Eu já vou falar mais sobre isso, mas os jogadores estavam acabados no final da partida. E daí, quando voltou da pausa, o Flamengo voltou melhor, voltou gostando mais do jogo. O Bayern muito lento, morno. Parecia que já parecia que tava ganho o jogo pro Bayern. E o Flamengo, uma bela jogada ali. O Gerson acerta um chutaço e faz o 2-1. Depois dali, o Bayern volta pra partida. O Bayern percebe que não dá pra ficar nesse ritmo morno, que o Bayern é sim melhor que o Flamengo. Mas se ficar dormindo, vai perder. O Flamengo não é nenhum idiota, o Flamengo é um bom time. E daí o Bayern começou a jogar mais e conseguiu começar a encurralar um pouco mais o Flamengo. E uma hora que o Bayern empurrou o Flamengo para a área deles, para dentro da área, tentou fazer jogar lá, sobrou na entrada da área. O Goretzka fica com a bola e acerta o chute ali, golaço do Goretzka. E 3-1. Primeiro tempo, acabou que foi isso. Daí o Bayern termina o primeiro tempo melhor. Parecia que o Bayern ia voltar. Segundo tempo, podia fazer o quarto, o quinto. O Bayern estava melhor naquele momento da partida. Só que voltou pro segundo tempo. O Bayern estava um pouco melhor, só que foi deixando de novo o Flamengo gostar da partida. O Flamengo começou a crescer, não estava criando grandes coisas, até que num cruzamento, o Olise. Eu já vou falar mais sobre o Olise. Mas, cara, nesse jogo aqui, porque eu acho que tem coisa importante falar sobre ele. Mas o Olise, um moleque, nossa, um erro assim, idiota, deixa o braço extremamente aberto dentro da área, bateu a mão, a bola bateu na mão, pênalti. Jorginho fez 3-2. Depois disso, o Bayern continuou controlando mais o jogo. O Flamengo estava tentando ali, o Bayern também, mas o Bayern entrou um pouco mais no jogo. E num lance que o Flamengo recuperou a bola, o Bayern fez o gegenpressing, que é a pressão pós-perda de bola. Muitas pessoas se juntaram no jogador do Flamengo, roubou a bola. O Kimmich fingiu que ia passar, acho que por Olise, mas aí achou o Kane sozinho dentro da área. Kane fez o 4-2. E depois disso, o Bayern praticamente com a classificação ganha, era só não fazer nenhuma besteira. E o Bayern foi mais cozinhando o jogo, até porque no final da partida o Bayern estava morto em campo. A gente pode ver, o Bayern levou muitos cartões amarelos, ó, acho que foram 5 no total, né? Deve ter tido alguém do banco que levou também, acho que foi o Musiala. 5 cartões amarelos. Por quê? Cara, o time no final da partida tava morto. Daí o Flamengo tá ensaiando algumas transições ofensivas, alguns contra-ataques. Podia ter feito um gol ali, daí deixar o jogo aquecer, tentar buscar um empate. E daí os jogadores do Bayern estavam mortos, não estavam conseguindo chegar inteiros na bola. Daí eles começaram a fazer falta, levou um monte de amarelo, que espero que, né, acho que só reinicia pra semifinal, né, os cartões amarelos, se eu não me engano. Então, espero que ninguém leve nas quartas de finais, nenhum dos pendurados, pra chegar na semifinal inteiro, caso passe do PSG. Que vai ser um jogaço, esse jogo vai ser incrível. No final do jogo, o Bayern teve a chance de fazer o 5-2 também, né? O Sané, não quero falar nada. O Olise também, uma hora que ele podia ter chutado, ele quis dar um passe, eu não entendi nada. Sané, como sempre, né? Perdeu o gol. E foi isso, assim. Daí o Bayern cozinhou o jogo.
Apito final, Bayern classificado, Flamengo eliminado. Tá, o que a gente pode falar dessa partida, além desse resumão que eu acabei de fazer? Primeiro, cara, queria parabenizar o Flamengo. Cara, o Flamengo é o melhor time brasileiro. Ai, mas o Palmeiras tá nas quartas e o Flamengo não. O Flamengo é o melhor time brasileiro. Pode perder o Brasileirão, pode perder a Libertadores, não sei. Mas o Flamengo é o melhor time. O Flamengo é literalmente um time europeu aqui no Brasil. Que nível de time europeu? É difícil de pensar isso. Mas é o time que tá entre a segunda prateleira, a terceira prateleira da Europa. Como assim, segunda prateleira? Ah, porque assim, talvez terceira. Eu acho que o 11 inicial do Newcastle é melhor, o Newcastle tira a segunda prateleira, mas tá lá, disputando a segunda prateleira, talvez na parte mais baixa. Mas, cara, é um time europeu jogando no Brasil. E é até interessante que a gente fica muito nesse debate, né? Que eu acho um debate muito precoce. Falando, você viu o futebol brasileiro consegue competir com o europeu, está no segundo escalão. Cara, analisando isso na fase de grupos do Mundial, né? Tudo bem. Mas, cara, o Flamengo que venceu o Chelsea, que foi o maior feito de um time europeu aqui nesse Super Mundial, é um time europeu jogando aqui no Brasil, né? E tem treinador europeu, praticamente vários jogadores dos melhores jogadores do Flamengo. Tem passagem na Europa, bateram lá e voltaram. E o Flamengo é um time que tentou jogar contra o Bayern. Se a gente for ver as estatísticas, até teve mais posse de bola que eu tinha visto, acho que foi 51-49, ó. Tentou jogar, eu já vou debater mais algumas estatísticas aqui, acho que tem coisa importante pra gente falar. Mas, cara, eu queria falar que, assim, o Flamengo acho que é o único time que poderia tentar jogar. Claramente, se o Bayern tiver um dia bom, vai vencer, como venceu hoje. Mas que tenta jogar de igual para igual com os europeus. Pode perder, como perdeu, mas tenta. Que eu acho que se fosse Palmeiras, se fosse Botafogo, esses dois times retrancados e tentar achar uma bolinha para fazer um gol. O Flamengo não, tentou jogar. Isso eu acho louvável do Flamengo. E na questão do Bayern, cara, o Bayern hoje foi um time extremamente efetivo no ataque. Um dos grandes problemas do Bayern, tirando as lesões na defesa, que foi realmente um problema muito forte, o grande problema do Bayern nessa temporada, futebolisticamente falando, né? Porque tem questões extra-campos. Mas futebolisticamente falando, é que o Bayern é um time que perde muito gol. Um time que perde muito gol. O próprio Harry Kane, que hoje foi super efetivo, dois chutes, dois gols praticamente. Eu não sei se ele deu mais um chute a mais, deixa eu ver aqui. Vamos ver. Acho que foi literalmente dois chutes, dois gols, né? É, dois chutes, dois gols. O Harry Kane, hoje extremamente efetivo, não atua, é o melhor centroavante do mundo, por exemplo, perdeu um gol extraordinário, assim, contra o Inter de Milão, que custou muito pro Bayern no final. No segundo jogo ele também fez um belo gol ali, não foi um golaço, mas foi um belo gol. Mas assim, o grande problema do Bayern nessa temporada foi efetividade na frente do gol. O time que perde muitos gols. E às vezes paga o preço. E hoje não. Hoje o Bayern foi um time extremamente efetivo. A gente pode ver aqui: 8 chutes, 4 gols. Quase um gol esperado. O Bayern fez 4 gols com um gol esperado. Hoje foi um Bayern que chutou e entrou, praticamente. Literalmente, 4 chutes no gol. O goleiro dos caras não fez uma defesa. Ah, não, acho que esse pá fez uma defesa, né? Que um foi gol contra. Contra isso, ó, o Flamengo fez 1,37, né, de gols esperados, mas muito por conta do pênalti, né? O pênalti, quase tudo aqui é do pênalti e daquela chance que o Neuer fez a defesaça, do chance do Luiz Araújo. Mas a gente pode ver, não foi uma grandíssima partida do Bayern. Não foi. Mérito do Flamengo também, mas principalmente, que é o que eu queria falar aqui, que é que é o ponto principal desse vídeo, acho que é o mais importante. Por quê? Cara, como foram os gols do Bayern? Vamos recapitular. Duas pressões pós-perda de bola, com o Kane chutando ali, acertando belos chutes. Foi um gol contra de escanteio, e outra pressão pós-perda de bola ali, com o Goretzka chutando de fora da área. Se a gente for ver, basicamente foi os chutes do Kane ali, chute do Goretzka e um gol contra. Mas e os nossos pontas? E o meio atacante? O que eles fizeram a partida inteira? Nada. O Gnabry hoje. Cara, sumiram em campo. Eu só lembro que ele tava em campo, porque a cabeleira dele não dá pra confundir. Mas, de verdade, um a menos em campo. O Coman, dos nossos pontas, foi o que mais apareceu. E mesmo assim não fez muita coisa. Foi o que mais chamou o jogo ali. Muito porque o Olise, ele é mais visado pela marcação, então sobra mais espaço pro Coman. Mas não fez praticamente nada, o Coman. E hoje, pela primeira vez na temporada, o Olise jogou mal. Vou nem falar que ele fez uma péssima partida. Ele foi horrível no lance do pênalti, né? A mão extremamente aberta. Um baita erro dele. E ele teve aquela chance que ele pôs no estádio que quis passar, que eu não entendi o que ele quis fazer. Mas de resto, não é que ele jogou mal, é que o Olise sumiu em campo. O Olise praticamente não participou do jogo. E o Olise, sem sacanagem, basicamente 80% da criatividade do time é do Olise. Então assim,
Os outros jogadores também não fizeram muita coisa, e o jogador que sempre faz tudo, que é o Olise, o melhor jogador da temporada do Bayern, hoje o Kane fez 2 gols, todo mundo vai só falar do Kane. Mas o melhor jogador da temporada do Bayern, dessa temporada, é o Olise. Hoje o Olise sumiu dentro de campo. Tirando um outro passe que ele achou pro Leimer, uns bons passes que ele achou, mas foi tipo 2 lances do jogo. Cara, o Olise sumiu em campo. Então, por isso que o Bayern, se a gente for ver, teve 8 chutes só. Muito bem que o Bayern hoje, em alguns momentos, tava um ritmo mais lento. O Flamengo também pressiona bem, méritos do Flamengo também. Mas, cara, porque o Olise hoje tava sumido. O Olise sumiu em campo. E daí, é o que eu falo, que eu quero falar pra vocês. Cara, tem pessoa que fala assim, ai, mas Coman e Gnabry estão jogando. Cara, tá jogando bem na Super Mundial. Qual que é esse... Calma, deixa eu recapitular, deixa eu explicar melhor. Qual que é o negócio? Qual que é a minha crítica? Não sei se vocês estão vendo. Foi meu último vídeo que eu postei aqui no canal, quem quiser ver. O Bayern, que todo mundo sabe que precisa de um ponta esquerda. Tá, porque tá muito difícil o mercado. O Bayern tentou vários jogadores que não deram certo, apesar de ter mais opções. Eu não sei porque o Bayern não tá tentando nelas. O Bayern tá querendo contratar um 9 e falar assim, não precisa mais de um ponta. Vamos contar com Coman e Gnabry. É, eu não sei o que dizer. Porque tá muito difícil. Mas, cara, e tem pessoa que fala, ah, mas o Coman tá jogando bem Super Mundial. Fez o que hoje? O Coman não tá mais naquele super nível. Às vezes ele joga bem, às vezes joga mal, oscila muito. Coman de novo se machucou hoje. Gnabry, cara, ele começou bem a temporada. Naquele comecinho, até mais um jogo contra o Barcelona, ele tava bem. E o finalzinho de temporada dele foi bom. Mas já de novo no Super Mundial, já voltou a assumir, um a menos em campo hoje. E o Bayern quer contar com esses caras pra próxima temporada. Qual que é o negócio? Assim, o Bayern, hoje, ainda é um gigante europeu. Vai continuar sendo pelos próximos 10 anos, no mínimo. Mesmo se não ganhar nada. Daqui a pouco daí vai se apequenando, obviamente, se não ganhar nada. Mas o Bayern de Munique, dentro de campo, ainda é um time extremamente competitivo. Ainda é um time que pode ganhar esse Super Mundial. É um dos favoritos, junto com PSG, Manchester City e Real Madrid, é um dos favoritos. É o Bayern de Munique. Mas, se o Bayern não parar de fazer besteira fora de campo, ou não parar de ter ideias ridículas, ideias idiotas, ideias péssimas, cara, o Bayern corre sérios riscos de desperdiçar uma temporada, daí de uma temporada pode ir para duas, pode ir piorando. Então, só um cortezinho rápido, porque eu esqueci de falar isso no vídeo original, mas sobre essa questão das péssimas decisões do Bayern fora de campo, cara, tá sendo tanta coisa que já tá acumulando de um tempo pra cá, porque já faz um tempo que o Bayern vem tendo algumas coisas esquisitas, algumas negociações muito difíceis. Eu decidi fazer mais um vídeo sobre esse assunto. Eu vou falar, vai ser um vídeo, acho que o título vai ser uma coisa perto de o Bayern está perdido, vai ser alguma coisa desse tipo, porque o Bayern está perdido nessas janela de transferências. E eu devo soltar aí na terça. Só que na terça eu tinha planejado fazer um vídeo sobre o que o Bayern precisa fazer para se manter no topo do futebol europeu, no topo do futebol mundial nas próximas décadas. Eu ainda vou fazer esse vídeo, só que eu acho que eu vou adiar ele para quinta ou sexta-feira, porque eu acho que o tema do Bayern está perdido é mais urgente. E também eu acho que é mais importante falar do que o Bayern tá perdido e depois falar que tem que melhorar do que falar o que tem que melhorar antes para depois falar o porquê o Bayern tá perdido. Então, só para avisar isso, então terça-feira eu acho que vai sair esse vídeo, um vídeo extremamente importante, qualquer pessoa que gosta do Bayern, ou até de futebol, porque tem coisas muito importantes sobre futebol, indico assistir. E só mais uma coisa sobre agora, a partida do Bayern e Flamengo, que eu esqueci de falar. Cara, esse jogo, a classificação para as quartas de finais, não é tão importante em questão de prestígio, porque essa questão do Super Mundial ser importante para os europeus, eu não vou fazer um vídeo sobre isso, porque eu não acho que para eles ganhar do Flamengo seja o mais importante. Apesar de que seja, eu acho que foi um jogo legal. O Flamengo não é um adversário tão fácil, então foi uma boa vitória. Mas é muito importante financeiramente. Essa vitória financeiramente para o Bayern é extremamente importante, porque esse Super Mundial, bem ou mal, ele dá muito dinheiro. E também eu queria falar sobre a derrota para o Benfica. Porque assim, a derrota do Benfica mudou muita coisa? Não, não sei. Mas o que aconteceu? O Bayern, que antes ia pegar o Chelsea, pegou o Flamengo. E Chelsea e Flamengo, eu acho que pro Bayern é mais ou menos o mesmo nível de dificuldade, porque o Chelsea tem mais talento, tem mais qualidade, enquanto o Flamengo é um time mais experiente, mais cascudo. Então eu acho que o nível de dificuldade era o mesmo. E o Bayern, obviamente, era favorito pros dois. Mas aquela derrota pro Benfica, que cai muito na conta de gols perdidos, como eu falei, que o Bayern perdeu muito gol naquela partida, hoje foi muito eficiente. Mas o Bayern vem perdendo muitos gols em vários jogos. Custou pro Bayern pegar o PSG nas quartas de finais. Então, assim, esse foi o malefício de perder o Benfica. O Bayern podia estar enfrentando o Palmeiras. Cara, o Palmeiras, uma coisa que o Palmeiras ia fazer é se defender e tentar achar um gol. Ou levar para os pênaltis, alguma coisa assim. Mas o Bayern é extremamente favorito contra o. Ia ser extremamente favorito contra o Palmeiras. Mas contra o PSG vai ser um jogo duríssimo. Então,
Os gols perdidos contra o Benfica custaram pro Bayern pegar o PSG. Então, assim, cara, como o Gnabry hoje não faz gente nada, o Olise, que é que sempre faz, não jogou, você já vê que o Bayern já não tem mais praticamente nada. Já tem o Musiala, tá voltando de lesão agora. O Sané entra só pra, pra passar raiva, ainda bem que ele tem pro Galatasaray. E o Sané, tá bom que o jogo já tava resolvido, mas é a última partida dele pelo Bayern. Despedido do cara, jogo resolvido. O cara vai lá e perde mais um gol na cara do goleiro. Nossa, cara, o Sané é inacreditável. Ainda bem que o Sané tá indo embora. E a grande verdade do Bayern de Munique, que eu queria dizer, cara, o Bayern de Munique precisa de um ponta esquerda titular, urgentemente, que não dá pra contar com Gnabry e Coman, não dá. E não só um ponta esquerda, precisa de mais um ponta reserva, no mínimo. Na verdade, o certo, o melhor pro Bayern, era se livrar do Gnabry e do Coman, e do Sané, que já tá saindo, e contratar três caras, dois pontas reservas e mais o titular. Esse é o certo. Mas o Coman e o Gnabry não querem sair. O Bayern, na minha opinião, tem que dar um jeito de vender um dos dois. Tem que forçar a saída de um dos dois. Um dos dois tem que sair. Coman e o Gnabry, um dos dois tem que sair. Então, o Bayern, no mínimo, tinha que contratar um ponta titular e contratar um reserva pro lugar do Coman ou do Gnabry. E o Bayern está seriamente pensando em não contratar nenhum ponta, nem titular, nem reserva, manter Coman e Gnabry para contratar um centroavante para jogar ao lado do Kane. Cara, eu não sei o que dizer. É uma burrice tremenda, né? A gente já sabe, né? Dito isso, cara, eu queria dar um. Cara, é inacreditável assim. Hoje foi só mais uma prova, cara. O Bayern hoje criou quase nada, porque esses três jogadores não fizeram nada. O Olise, eu sei que vai. Mas próximo jogo já vai estar jogando, cara. O Olise é. Cara, é sensacional. Mas não dá mais pra contar com esses caras. Esse é o grande ponto. Hoje, alguns outros jogadores jogaram bem. Queria dar um destaque pro Leimer, né? Que é sempre muito criticado nas transmissões, porque não tem a qualidade técnica pra jogar no Bayern. Partidaça do Leimer, nota 6 aqui. Não disse quem jogou. Jogou demais o Leimer hoje. Mas, cara, é isso, assim. O Bayern precisa trazer jogador novo pro ataque. Bayern ainda é os favoritos pro Super Mundial. Vamos ver o que vai acontecer. Contra o PSG vai ser um jogaço. Vai ser um jogaço. Pelo menos eu espero isso. Mas hoje não foi uma grande partida do Bayern. A gente pode ver, 8 chutes só. A grande diferença é que eu disse, o Bayern foi extremamente eficiente. O que o Bayern chutou, entrou. Isso que deu a classificação pro Bayern. O Bayern também se defendeu bem, o Flamengo não criou um monte de chance. Mas se a gente for ver, o Flamengo criou 3 grandes chances, o Bayern criou 2. O Flamengo criou mais que o Bayern. Mas por quê? Porque os jogadores de ataque não estão muito bem. Quem jogou bem hoje foi Goretzka, o Kimmich na pressão pós-perda de bola. Foi esses caras que jogaram bem, que deram a classificação pro Bayern. Então, resumindo, Bayern venceu, mereceu passar, foi o time efetivo, isso conta demais, isso conta demais. Mas, e o Bayern é um dos favoritos para ganhar o Super Mundial, já vai enfrentar outro favorito, que é o PSG nas quartas de finais. Mas, apesar disso, não pode mascarar, independente, o Bayern pode ser campeão do Super Mundial, não pode mascarar que o Bayern, fora de campo, tá tomando péssimas decisões, ou tá ameaçando tomar péssimas decisões, porque o Walter Meide não foi contratado, ainda dá tempo de contratar um ponta, mas está ameaçando tomar péssimas decisões. E o Bayern tem que voltar para a linha para se manter esse time competitivo. Acho que é isso que eu queria dizer. Eu espero que vocês tenham gostado da análise do jogo e sobre o Bayern de Munique. E, se vocês gostaram, por favor, deixem um like, podem comentar, desde que tenha respeito. Também, se inscrevam no canal, muito importante, e compartilhem o vídeo para pessoas que vocês acham que vão gostar do conteúdo. É isso, muito obrigado, valeu!